quem fala é o professor Jordi e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o primeiro dos 7 hábitos dos vestibulandos altamente eficazes. Essa série de vídeos tem como base o livro best-seller de Stephen Covey, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, livro esse que, na minha opinião, deveria ser de leitura obrigatória nas escolas. Pois bem, então hoje falaremos sobre o primeiro dos 7 hábitos dos vestibulandos altamente eficazes. E o primeiro desses 7 hábitos é: seja proativo. Ah, professor, o que é ser proativo? Essa palavra proatividade, nos dias de hoje, ela está relativamente na moda, então é muito comum as pessoas falarem seja proativo, tenha mais proatividade e tal. E eu acredito que a maioria das pessoas, pelo menos, tem pelo menos a noção básica do que é o significado da proatividade, que é essencialmente você entrar em ação. Então, uma pessoa proativa é aquela pessoa que age, enquanto que uma pessoa reativa, como o próprio nome sugere, ela reage. Então, a pessoa reativa, que seria o contrário da pessoa proativa, ela tem que esperar uma coisa acontecer para entrar em ação. A pessoa proativa não, ela não vai esperar alguma coisa acontecer para ela entrar em ação. Agora, gente, eu acho que só pensar nessa questão de entrar em ação acaba dando uma ideia não totalmente plena e profunda do que de fato represente o conceito da proatividade. Então, na minha opinião, um jeito um pouco mais profundo de pensar na proatividade é: ser proativo é de fato você entrar em ação, só que tem uma coisa muito importante: dentro do seu círculo de influência. Isso é um detalhe que faz toda a diferença. Bom, convidou você a dar uma olhadinha nessa figura que está aparecendo aí na sua tela. Repare que você tem aí 2 círculos. O círculo menor ele está contido dentro do maior. Então o círculo maior contém totalmente aí o círculo menor. E esse primeiro círculo menor que está contido no maior é o que nós vamos chamar de círculo de influência. Que, como o nome sugere, o que está dentro desse círculo de influência? As coisas que estão sob a sua esfera de influência, as coisas que estão no seu poder, tá? Enquanto que esse círculo maior que você está vendo aí, nós vamos chamar esse círculo de círculo da preocupação. Como também o nome sugere, o que seria aí o círculo de preocupação? As coisas com as quais você se preocupa. E a partir desses 2 círculos, a gente pode entender como é o perfil de uma pessoa mais reativa e como é o perfil de uma pessoa mais proativa. Então, dá uma olhadinha na tela. Esse perfil que vocês estão vendo agora é um perfil típico de uma pessoa reativa. Então, o que a gente percebe olhando para esse perfil? Perceba que o círculo maior, ele é bem maior que o círculo menor. Ou seja, como é que nós vamos fazer a leitura dessa figura? Essa pessoa, ela está se preocupando com um monte de coisa que não está na sua esfera de influência. E quanto mais você faz isso, mais você desperdiça os seus bens mais importantes da vida: tempo, saúde, energia e dinheiro, tá? Então, pessoas que têm uma preocupação com coisas que absolutamente não estão no seu poder, você só vai desperdiçar, como eu disse, tempo, saúde, energia e dinheiro. Se você olhar a figura que agora está aparecendo na sua tela, essa figura já se aproxima mais de um perfil que nós chamamos de proativo. Então perceba que da figura anterior para essa ocorreram 2 movimentos. Primeiro, o círculo menor, que é o círculo de influência, cresceu. Então a pessoa, quando ela muda da figura anterior para essa, significa que ela passa a ter
mais influência sobre coisas que ela tinha antes. E um segundo movimento que ficou muito claro que aconteceu é que as coisas com as quais ela se preocupava no total diminuíram. Ou seja, ela realmente está focando os recursos dela, né? Como eu falei, tempo, saúde, energia e dinheiro, nas coisas que realmente estão no seu poder. Tá? Esse é o perfil de uma pessoa mais proativa. A gente pensar numa pessoa que tem os dois círculos perfeitamente integrados é uma utopia, né? Porque afinal de contas somos seres humanos, mas quanto mais a gente puder aproximar os dois, né? E, de novo, fazendo sempre dois movimentos, que é reduzindo o círculo das preocupações e aumentando o círculo de influência, mais a gente vai estar caminhando nesse primeiro hábito dos vestibulandos eficazes, tá? Bom, a gente falou sobre a questão do que está no seu poder. Falar um pouquinho sobre essa questão. Eu acredito que quando nós temos aí problemas, a gente pode dividir os problemas em 3 categorias, vamos dizer assim, né? 3 categorias. A primeira são as questões ou problemas que estão 100% no seu poder. Vou dar um exemplo. Você estudar, a princípio, é uma coisa que está no seu poder. A não ser que você tenha uma impossibilidade por alguma outra razão, mas a princípio o ato de estudar é uma coisa que está no seu poder. O segundo tipo de problema são aqueles problemas que não estão no nosso poder, mas estão no poder de pessoas próximas. Vou dar um exemplo típico disso. Por exemplo, você quer fazer um cursinho ou um curso e você não tem dinheiro para pagar, mas o seu pai e a sua mãe têm dinheiro, o seu tio, sua tia, seu avô, avó, amigo, irmão. Então, não é exatamente você que vai resolver, mas é uma pessoa próxima, então você pode influenciar essa pessoa, ok. Agora, o terceiro tipo de problema são aqueles problemas, pessoal, que não estão no poder de ninguém. Ou então estão no poder de pessoas ou entidades inacessíveis. Então, na prática, é como se não tivesse no poder de ninguém. Vou dar um exemplo bem típico na vida de vestibulando. Por exemplo, porque a correção da redação do Enem é uma várzea. Gente, eu não vou entrar no mérito da questão se isso é verdade ou não. A pergunta é, está no seu poder? Não. E quando não está no seu poder, se você gastar energia, tempo, saúde e dinheiro com isso, desperdício. Tá certo? Ou então assim, mudou a lista de livros, porque a lista do ano passado eu tinha lido todos e agora vou ter que ler. Pessoal, tudo bem. Qual o seu poder sobre isso? Nenhum. Então não tem o que fazer aí a respeito. Ou então coisas do tipo, até ano passado matemática tinha um peso pequeno na minha carreira, esse ano mudaram a regra, tem um peso grande. Qual é o seu poder sobre isso? Nenhum. Então, vestibulandos que gastam, né, de novo, o seu tempo, sua saúde, sua energia, seu dinheiro, se preocupando com coisas que não estão no seu poder, estão desperdiçando seus recursos. Tá certo? Então, a ideia é a gente sempre procurar atuar principalmente nas coisas que estão no nosso poder. Claro que a segunda categoria também, né? Nós temos pessoas que nos cercam, que nos ajudam, mas assim, você se preocupar com coisas da terceira categoria que eu falei realmente é um desperdício. Bom, para ficar um pouco mais clara essa ideia do que é a proatividade, do que é a reatividade, eu separei aqui algumas frases típicas de pessoas reativas e típicas de pessoas proativas. Então, vou ler para vocês algumas que eu separei aqui. Ó. Uma pessoa reativa, ela diz, não há nada que eu possa fazer. Quando a pessoa fala que não há nada que ela possa fazer, ela tirou totalmente o seu poder. Então ela está com um perfil absolutamente reativo. Qual seria uma frase de uma pessoa com perfil proativo?
Vamos procurar alternativas. Uma outra frase típica de perfil reativo é: eu sou assim e pronto. Ou então na vida do vestibulando isso acontece muito assim: ah, eu não nasci para entender matemática, jamais conseguirei ir bem em física, jamais conseguirei escrever uma redação. Gente, como assim? Né? Qual seria uma frase mais proativa? Posso tomar outra atitude? Posso procurar um outro método para estudar a matéria que eu tenho dificuldade, mas não podemos ter aí, o que o pessoal brinca, né? A tal da síndrome de Gabriela, da música da novela Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Ah, minha família é italiana, por isso que eu sou estourado, por isso que eu sou nervoso. Qual o sentido lógico que isso tem? Nenhum, tá? Você falando uma coisa dessa, você tira totalmente o seu protagonismo da história. E isso é tudo menos ser proativo. Quer ver uma outra? Ela me deixa louco. Bom, essa frase ela pode ter várias conotações, mas a conotação que eu estou falando aqui é no sentido da pessoa tirar você do sério. Não, porque aquele professor me tira do sério, aquela pessoa me faz perder as estribeiras. Pois bem, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ninguém tira você do sério. Você dá para essa pessoa o poder dela tirar você do sério. É simples assim, pessoal. É que nem, quer ver uma história? Eu acredito que muitos de vocês, se não todos, ou passaram em algum momento da vida ou viram alguém passar por isso, que é a questão dos apelidos no tempo de escola. E, gente, tem uma receita muito simples para um apelido colar na pessoa. E eu sei que você sabe a resposta. Qual é? Como é que você faz para um apelido colar numa pessoa? É muito fácil, é só a pessoa não gostar. Então você chega lá pro seu amigo e fala: ô cara de abacaxi. Se a pessoa ficar transtornada, ficar pé da vida, ela tá dando poder para você chamar ela de cara de abacaxi. E aí muito provavelmente o apelido vai pegar. Agora, você chama a pessoa: ô cara de abacaxi, a pessoa olha para você: valeu. A chance desse apelido pegar é quase que nula, tá? Então, aliás, falando um pouco de maneira mais ampla, não está no nosso poder, pessoal, as coisas que as pessoas falam pra gente. Está no nosso poder como é que nós reagimos a isso, tá? O que seria uma frase mais proativa? Posso controlar meus sentimentos, eu estou no poder, não o outro. Outra frase reativa: eles nunca vão aceitar isso. Uma frase mais proativa: vou buscar uma forma de apresentar isso de modo mais eficaz, por exemplo. Agora, gente, essa que eu vou falar é um clássico, não só dos vestibulandos, mas de praticamente todo mundo. Quando o cara fala assim: eu tenho que fazer isso, eu tenho que estudar, eu tenho que ficar 20 horas por dia no cursinho, eu tenho que resolver 80 exercícios, eu tenho que pontinhos, eu tenho de. Gente, vou falar uma coisa para vocês: você não tem que nada na sua vida. Ó, vou dar um exemplo meu. Eu tenho 2 filhos e eu não tenho que dar comida para eles. Nossa, professor, como você é malvado. Não, eu não tenho que dar comida para eles. Eu opto em dar comida. Por quê? Porque eu sei que dar comida é melhor que não dar comida. Então, eu estou no protagonismo. Quando você fala eu tenho o quê? Quem que está no controle? Não sei responder, mas você com certeza não é. Certo? Então você não tem que nada, você opta, você escolhe. Por exemplo, quando meus filhos ficam doentes, eu não tenho que levá-los ao hospital. Eu opto em levá-los ao hospital. Por quê? Porque eu sei que levá-los ao hospital quando eles ficam doentes é melhor do que não levar. Então olha a mudança aí na chavinha, tá? Quando a gente fala eu tenho o quê? Eu tenho de, você não está sendo protagonista. Quer ver uma outra frase que é na mesma linha? Não posso. Vamos hoje, ó, a gente vai marcar um happy hour hoje, depois das aulas. Eu não posso. Gente, quando você fala não posso,
você também não está no protagonismo da história. Não posso, porque tenho que estudar. E juntou as duas frases. Gente, qual que é uma resposta proativa? Olha, eu até gostaria, mas hoje eu prefiro estudar do que sair com vocês. Então não é que você não pode. Falar que não pode, você está colocando um impedimento de um terceiro. E isso não é um perfil proativo. Tá? Eu prefiro, eu escolho. Uma outra também na mesma linha, eu preciso estudar, eu preciso fazer exercícios. Você opta, você prefere, você não precisa, tá? Para finalizar as frases, se eu pudesse, o que está te impedindo de poder? Então, quando a gente fala se eu pudesse, também parece que tem uma entidade bloqueando, né? Ou seja, a coisa não está no seu poder. Então, uma frase mais proativa seria, eu vou fazer, tá? Então, perceba que pelas frases que as pessoas costumam falar, usar nas conversas com a gente já percebe se essa pessoa tem um perfil aí mais proativo, mais reativo. Um outro perfil, pessoal, reativo, é o perfil de vítima. Porque se você parar para pensar, vítima é a definição do reativo, porque qual o poder que uma vítima tem? Nenhum. Por exemplo, imagina uma pessoa que sofre um acidente, né? Ela está mal, aí chega o socorro para ajudar essa pessoa, começa a fazer a remoção da pessoa para a ambulância, a pessoa está toda quebrada lá, que foi atropelada, etc e tal, e a pessoa começa a exigir, eu gostaria de deitar numa cama com travesseiros de pena de gansos poloneses, porque, cala a boca, você não está em condição de exigir nada lá, você é vítima. A vítima, ela, por definição, não tem poder nenhum, tá? Então, esse perfil vitimista de, eu não passo porque o sistema não quer que eu passe, eu não passo porque... Gente, isso realmente não ajuda em nada. Isso está totalmente fora da sua esfera de influência. Então, pense sobre isso. Bom, eu quero agora falar uma outra maneira, né, que a gente também consegue diferenciar uma maneira de pensar mais reativa, uma maneira de pensar mais proativa, que é através de dois verbos, o verbo ter e o verbo ser. Normalmente, pessoas que têm um perfil mais reativo usam mais o verbo ter. Se eu tivesse estudado no colégio, hoje poderia já estar na faculdade. Gente, já foi, tá? Se eu tivesse prestado atenção, mas hoje... Gente, isso até pode ser verdade, mas o que adianta isso? Não adianta nada, né? Então, pessoas que têm um perfil mais proativo usam mais o verbo ser. Então, assim, eu posso ser mais comprometido, eu posso ser mais estudioso, eu posso ser mais dedicado, eu posso ser mais focado. Quando a gente fala se eu tivesse, tira do nosso poder, da nossa esfera de influência, tá? Bom, como o tema, né, é falar especificamente aí para os vestibulandos, essa questão da proatividade, eu agora quero falar um pouquinho sobre coisas que normalmente fazem parte do círculo de influência dos vestibulandos e que definitivamente não deveriam fazer parte do círculo de influências. Então, uma das questões são os erros do passado. Então você pega aquela pessoa que já prestou vestibular, não teve o resultado desejado, quando ela vai fazer a prova, para muitos acontece isso, passa aquele filme do ano passado, do ano anterior. Detalhe, é um filme que você já sabe o resultado. Então, uma questão que é muito importante nesse processo seu de preparação para a prova é você ressignificar os erros do passado. E o primeiro passo é trocar essa palavra erro por aprendizado. Gente, as coisas erradas, né? O que acontece quando você
Está recomeçando o seu ciclo de estudos? Uma coisa que eu recomendo meus alunos sempre a fazer é fazer um balanço, colocar na balança as coisas que foram positivas, você mantém e melhora, e as coisas que não foram, você substitui ou elimina, tá? Então a gente não pode ficar com esse pensamento ligado ao passado, né? Porque cada ano é um ano, cada prova é uma prova. E isso, para algumas pessoas, demanda um treinamento mental. Porque se a pessoa não treinar isso antes, ela vai chegar na hora, é como se tivesse apertado o play e ela vai ver aquele filme do ano passado, que ela já sabe o final do filme, e ela vai acabar se desequilibrando, perdendo aí o seu equilíbrio emocional, e daí vem uma série de problemas que as pessoas têm na prova, né? Os brancos que dão na prova, ou até reações mesmo fisiológicas, como ter que ir no banheiro, etc e tal. Então, lembrar, gente, que as coisas do passado pertencem ao passado e a função delas é o quê? Gerar aprendizado para nós. Então, pegue o passado, faça uma análise, tire a lição e coloque ele no museu. Então, jamais os erros do passado devem estar no nosso círculo de influência. No máximo, no círculo de preocupação, mas o de influência você tem que jogar para fora, porque isso vai ser uma coisa que vai te prejudicar. Uma outra questão, né, que eu vejo muitas pessoas ficarem aflitas é a questão do cursinho. Gente, vou contar para vocês, eu fiz cursinho no ano de 1990, faz tempo já, eu sei, e para mim foi uma experiência absolutamente marcante de vida. Foi no cursinho que eu comecei a querer seguir a minha profissão, que eu acabei virando professor de cursinho. Então foi no cursinho que isso foi despertado em mim. Foi um ano de muito aprendizado, um ano de muito amadurecimento em questão de estudar. Então a minha experiência realmente foi muito, muito positiva. Mas o que eu percebo? Que para algumas pessoas isso acaba não sendo totalmente verdade. Porque assim, pessoal, minha opinião, eu acho que você fazer 1 ano de cursinho, 2 anos, quiçá 3 anos, ok, tá? A partir daí, eu sinceramente não vejo se a relação custo-benefício, que eu estou falando aqui é do cursinho tradicional, tá? Ela vai ser favorável a você. Vou dizer por que essa é a minha opinião. A maior parte dos cursinhos não diferencia os alunos. Então vou dar um exemplo. Eu sou professor de física, sou professor de matemática, eu fiz engenharia. Imagina que eu resolvo hoje prestar medicina. Aí eu me matriculo num cursinho. Imagina que um colega meu, professor de biologia, também resolve prestar medicina e nós nos matriculamos no cursinho juntos. Gente, o cursinho, a maioria pelo menos, vai mandar, tanto eu como o meu amigo professor de biologia, vai mandar nós assistirmos exatamente as mesmas aulas. Então imagina o tempo que eu vou ficar da minha semana assistindo aula de matemática e física, que são assuntos que eu dou aula, tá? E o meu amigo, né, o meu colega, assistindo aulas de biologia, que é um assunto também que ele domina, sendo que eu, por exemplo, deveria gastar o meu tempo com matérias como biologia, como literatura, né? Eu deveria aproveitar o meu tempo para estudar esses assuntos. E como eu falei para vocês, a maioria dos cursinhos, ela não faz isso. Então eu acho assim, o primeiro ano, quando a pessoa ainda não tem muita base, até do que ela sabe, do que ela não sabe, ok. É legal, o cursinho, acho que para muitas pessoas ensina elas a estudar, organiza o estudo. Agora, gente, passou do segundo, terceiro ano, e olhe lá, eu acho que você tem outras opções que vão ter uma relação custo-benefício maior. Isso sem contar uma outra questão, né? Que a gente percebe muito, principalmente em carreiras concorridas como medicina. Para muitas pessoas, o cursinho acaba virando um ambiente tóxico. Sim, tóxico, por quê?
porque você imagina aquele bando de pessoas com aquele pensamento, muita gente com o pensamento reativo de frustração, de vitimismo, fica um ambiente pesado. Então, assim, pessoas que lidam mal com o contato com os colegas, né? Colegas que têm, digamos assim, atitudes não legais. Então, eu convido você a fazer uma reflexão, né? Se você por acaso se enquadra nessa situação, o quanto realmente o cursinho tem ajudado você, né? De novo, gente, eu não estou falando mal de cursinho, dei aula em cursinho muitos anos da minha vida, fiz cursinho em 90, que nem eu falei para vocês, foi uma experiência marcante na minha vida. Foi lá que me deu a sementinha da minha profissão, a profissão que eu resolvi seguir na minha vida. Mas o que eu estou dizendo são essas pessoas que já estão aí há 2, 3 anos, 4 anos, o quanto está te ajudando a relação custo-benefício, tá? E ainda relativo ao cursinho, na verdade não só cursinho, né, mas uma coisa, falando aí da nossa esfera de influência, então, só finalizando a ideia anterior, né, se o cursinho estiver te influenciando mais negativamente que positivamente, é hora de você pensar numa outra alternativa, tá? E agora falar sobre julgamentos e comentários, né? Tanto de colegas de cursinho, como da família mais próxima, família vai numa escala maior. Eu sei, né, de relatos aí de vários anos que eu dou aula, de vários alunos e alunas que eu conheci, uma coisa que atrapalha demais, que influencia muito negativamente, são os julgamentos e comentários. Então eu vou dar um exemplo clássico, né? Aquela reunião de família que junta não só a família que você está mais próxima, mas uma família um pouco mais distante. E aí vem aquelas tias que só sabem fofocar e daqui a pouco uma tia começa a falar para outra: nossa, você viu? A fulana tá no 4º ano de cursinho, não passou em nada. Olha, não quero falar não, mas olha como o mundo dá volta. Ela até o fim do colégio era estudiosa, todo mundo achou que ia ser, né, achávamos que ela ia ser grande coisa na vida, e agora virou problemática, não sai mais do cursinho, não passa em nada. E aí, às vezes, você está querendo entrar em medicina, que é um curso mega concorrido, e aí a sua tia acaba pegando como contra-exemplo aquele seu primo mais vagabundo, que nunca estudou na vida, que só zoou na escola, que não fazia nada, que colava de ano a ano, nem aí com nada, acabou entrando numa faculdade medíocre, um curso que tem mais vaga do que candidato, e como a sua tia não sabe das coisas, ela vai usar ele como contra-exemplo. Então, em compensação, o fulano, que deu tanto trabalho para a mãe, agora se encaminhou na vida, né? Olha, já está fazendo estágio, já vai se formar, e a fulana, que era o exemplo, virou a problemática, com problema psicológico. Vou dar uma sugestão, se você se identificou com esse caso, vou dar uma sugestão para você. Não perca a sua energia, o seu tempo, a sua saúde, querendo explicar isso para sua tia, tá? Gente, minha sugestão é você se afastar dessas pessoas. Tanto parentes dessa tia fictícia ou não fictícia que eu falei agora, como amigos entre aspas, né? Porque amigos verdadeiros não. Então, eu acho muito importante você colocar no seu círculo de influência as pessoas que realmente valem a pena, que realmente estão alinhadas com o seu objetivo. Porque essas pessoas vão viver o seu dia a dia, as suas dificuldades, as suas quedas, as suas levantadas. E essas pessoas você tem que ouvir. Então, normalmente, o que eu recomendo é que se faça um núcleo duro de pessoas. Normalmente, o ideal é a sua família, mais próxima, pai, mãe e irmão. E assim vocês ficarem fechados, esse núcleo duro, tá? E criar mecanismos para você
cortar a influência dessas pessoas. E de novo, não está no nosso poder o que as pessoas falam, está no nosso poder o que nós fazemos com o que nós escutamos, tá certo? Então, muito importante você já criar no seu círculo de influência as pessoas que você vai dar ouvidos. E, sinceramente, pessoal, devem ser poucas, tá? Porque, infelizmente, a maioria das pessoas não vai ajudar muito a gente. Bom, pessoal, finalizando, então, esse nosso primeiro hábito, proatividade, ela envolve assumir e manter compromissos, tá? O vestibular todo eu considero um grande processo de autoconhecimento. E para esse primeiro hábito, né, de você ser proativo, tem muito essa questão de você assumir um compromisso, de você ter um comprometimento e você manter esse compromisso, esse comprometimento que você tem. Uma vez eu trabalhei em um curso que um dos coordenadores falava uma frase, e eu concordo muito com essa frase dele, inclusive acho que muitos de vocês, eu falando essa frase, vão até identificar aí o personagem, né? Ele diz, né? Não dizia, ele diz ainda o seguinte, que num processo aí do vestibular, a sua vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de passar. E, gente, cá entre nós, isso não é nada simples. É a mesma coisa que acontece com um atleta olímpico. Um cara que pratica esporte em alto nível, ele tem um caminho, um trajeto até a medalha olímpica muito grande. E para ele se manter nesse projeto, né, nesse trajeto, a vontade que ele tem que ter de treinar tem que ser maior do que a vontade que ele tem que ter de ganhar a medalha. Então a sua vontade de se preparar, ela tem que ser maior do que a vontade de passar. E aí eu pergunto para você, o quanto você está com essa vontade? Bom, a boa notícia é que a gente pode melhorar essa vontade, né? Convido você a assistir aí os outros vídeos que vão aparecer no canal, que a gente vai falar mais sobre esse tema. Então, para finalizar, eu queria deixar algumas reflexões que você não precisa necessariamente pensar agora, mas se ficar minhoquinha na cabeça, acho que vai ajudar bastante. Inclusive, se você quiser dar esse feedback aí nos comentários, eu prometo responder assim que possível. Então, as perguntas aí são, né? O quanto você, depois de tudo que eu falei com relação a esse tema, né, de proatividade, de reatividade, o quanto você tem sido reativo na sua vida? Em que coisas você tem sido reativo? E uma outra pergunta, né? O quanto você tem sido proativo? Em que situações e aspectos da vida você tem sido proativo? E outra pergunta, em que aspectos, depois de pensar esses temas que a gente acabou de falar agora, você pretende colocar mais proatividade na sua vida? Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a pensar um pouquinho sobre esse tema, tá? Muito obrigado a todos. Lembra, só não passa quem desiste e até a próxima. Tchau.